Olá, meu nome é Patrícia de Lima, eu sou fundadora da PL Consult e a minha empresa teve a oportunidade de estar dentro de algumas grandes empresas atuando dentro da área de shopper e trade marketing. Então eu venho aqui nessa palestra mostrar um pouquinho da experiência que a minha empresa obteve ao longo desses anos. Para falar sobre esse assunto, eu preciso abordar dois temas. Eu preciso falar sobre macroprocesso e preciso falar sobre gestão de projeto. Eu vou mostrar para vocês esse processo e aí eu vou, ao longo da palestra, respondendo algumas perguntas do tipo: onde começa o processo de shopper? Onde termina o processo de shopper? O profissional de shopper realmente ele é um gerente de projeto? Então, como vocês estão vendo na tela, o processo começa pelo desenhar, onde nesse momento eu começo a desenhar todas as minhas ações e todas as minhas campanhas. E aí eu vou desenhar estrategicamente. O primeiro subprocesso é desenhar e desenvolver a estratégia. É nesse momento que eu vou ver todo o diagnóstico do que está acontecendo, fazer um diagnóstico estratégico também por canal. Eu vou estar fazendo todo o planejamento por quarter, eu vou estar começando a desenhar o que eu quero olhar lá na frente. Um segundo ponto, um subprocesso dentro do desenhar, seria o desenvolver plano. Dentro do desenvolver plano, você já precisa ter um key visual. O que seria o key visual? Seria a identidade visual da campanha. E essa identidade visual, ela vem do marketing, ela vem de marca. Isso eu vou falar um pouquinho mais na frente, onde eu vou falar um pouco mais detalhadamente o que seria a comunicação, o processo de comunicação de marketing, que é exatamente aonde começa o processo de shopper. Uma pergunta que eu fiz é: onde começa o processo de shopper? Então ele está lá atrás, ele está lá quando nasce a campanha, quando vai nascer o produto. Então esse key visual nesse momento já é necessário existir. Nesse momento você também vai brifar a agência sobre o que você quer falar, sobre o que você quer mostrar nessas ações de shopper e trade marketing. Você já vai ter detalhado o plano de shopper e trade que você começou a desenhar no processo anterior. E aqui você também vai ter um planejamento de ações regionais, um pouco mais detalhado. Depois que você desenhou essa parte, você vai para o desenvolver e produzir. O que seria o desenvolver e produzir? Desenvolver materiais de trade shopper, onde nesse momento você vai dimensionar os materiais, você vai fazer um desdobramento do key visual para todos os outros materiais de shopper e trade marketing, e você também vai finalizar esses materiais. O próximo passo seria produzir materiais de trade e shopper marketing. O que seria isso? Você fazer a prova de cor, ou então um protótipo, você produzir efetivamente os materiais, você fazer a entrega dos materiais no operador logístico e você distribuir os materiais. Um outro ponto seria, um outro processo, seria o implementar. Implementar seria eu ativar efetivamente o ponto de venda. O que seria esse ativar? Eu ter o trade dentro das ações de mercado comerciais e ter as ações para força de venda. E a parte de shopper, efetivamente eu ter a concepção do produto até a escolha do cliente e as ações de shopper ou consumidor. Então aqui efetivamente eu vou estar executando. Outro ponto do processo seria: eu já implementei e eu vou consolidar as lições aprendidas e vou fazer uma análise de resultado de tudo aquilo que eu implementei. E dentro desse processo também eu tenho uma parte de monitorar e controlar, que é aqui que eu vou ver, por exemplo, se o briefing foi bem feito, se eu tenho um cronograma adequado para a campanha ou a ação, se eu tenho materiais, se os materiais eles estão de acordo com o planejado, produzido e o entregue.
né? Eu consigo controlar o feed de agência, eu consigo controlar o estoque de materiais. Então aqui dentro, porque eu estou aqui num primeiro overview de processo, né? Cada caixinha dessa eu posso dar um drill down, eu posso detalhar, né, em todas as atividades que existem em cada uma dessas caixinhas. E outro ponto, né, dentro desse processo, você consegue perceber aonde você está. Mas esse processo, eu padronizei, tá? Em todas as empresas que eu tive, eu peguei um pouco daqui, um pouco de lá, um pouco de... E juntei tudo e eu cheguei a essa conclusão que esse é um processo ideal e que pode atingir e atender a maioria das empresas. Óbvio que cada empresa tem o seu cenário e que sofre adaptações. Tá? Agora, aonde que nasce o processo de shopper, né? Eu falei um pouco anteriormente sobre a parte de comunicação do produto, né, que fica dentro da área de marketing. Na verdade, existem 3 fases dentro desse processo de comunicação de marketing. O primeiro deles é que, através de um direcionamento estratégico, eu tenho um momento de criação. Eu tenho um business case, um direcionamento estratégico que vai me dizer e que vai me dar um insight para eu poder começar a criar. Né? A partir do momento que eu tenho isso, eu consigo fazer e construir um briefing. E consigo também me posicionar estrategicamente. E consigo também fazer um plano de conexão. Nesse plano de conexão é o momento em que eu vou falar, eu quero comunicar sobre esse produto nos pontos de contato A, B, C ou D. Ou seja, eu vou dizer que eu quero mostrar esse produto, divulgar esse produto num filme, numa TV. Eu vou dizer que eu quero falar nas mídias. Eu vou dizer que eu quero ter outdoors com esse produto. Eu vou dizer que eu quero ter shopper e trade marketing. Então, na verdade, o processo de shopper e trade marketing, ele nasce dentro de um plano de comunicação do produto. Tá? Ele está no momento em que existe um plano de conexão e dentro desse plano de conexão eu desço para os principais pontos de contato. E aí, na segunda fase do processo de comunicação de marketing, eu começo a produzir conteúdo, eu começo a fazer os materiais para cada ponto de contato, tá? Eu começo efetivamente a executar. E uma terceira fase seria o lançamento do produto, seria a ativação, seria eu medir os resultados e ver as lições aprendidas. Então, de uma forma bem macro, né, dá para perceber que o processo de shopper está contido dentro do processo de comunicação de um produto? E mais, se a gente for parar para pensar no processo end-to-end, existe ainda a inovação de produtos, né? O processo de inovação de produto. Porque quando eu crio um produto novo, eu tenho todo um processo, num determinado momento eu entro para comunicar e num determinado momento eu entro para falar com o shopper. Então, um está dentro do outro. Né? E por que eu tô falando isso? Porque se vocês perceberem, na verdade, tudo isso se resume em uma palavra: projeto. Todas as ações, todas as campanhas, todo o lançamento de um produto são projetos. Por que são projetos? Vamos parar para pensar. O que é um projeto? Projeto é uma ideia? É um plano? É um grupo de especificações? Né? É uma viagem? É um desejo? Se parar para pensar, projeto é tudo isso junto. Né? Então, na verdade, qual é o conceito efetivo de um projeto? O conceito de um projeto, inclusive, que está dentro do PMBOK, é o seguinte: projeto é esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Vamos parar para analisar esse conceito?
tá? Esforço. O que significa esforço? Esforço é trabalho. O que significa ser temporário? Tem um prazo limitado, tem um início, um meio e um fim. O que significa ser um produto único? Ele é diferente, né? Então, se a gente parar para analisar, tudo que acontece nesse sentido, ele é caracterizado como um projeto. Só que não existem só projetos. Dentro dos projetos existem atividades rotineiras. Pô, mas como assim, Patrícia? Você está me falando de projeto, está me falando de processo, agora eu confundi tudo. Então vamos ser bem claros. O que seria as características de um projeto, né? Ele é feito por pessoas, ele sofre restrições. Quais são essas restrições? Né? Eu tenho um orçamento, eu tenho pessoas limitadas, tá? Eu tenho um prazo para fazer esse projeto. Sem dizer a parte de qualidade, que também está dentro, é uma restrição. Tem início e fim. Ele cria um resultado único e o objetivo é realizar, entregar e terminar. Agora, quando eu falo de atividades rotineiras, né, eu estou dizendo que é uma rotina que eu faço no meu dia a dia, dentro da minha equipe, dentro da minha área de trabalho, né, dentro da onde eu atuo. É um trabalho operacional, tem uma continuidade, uma repetição, ou seja, eu faço, depois eu repito, depois eu repito, depois eu repito. E o objetivo é manter e perpetuar. Então vamos juntar tudo, né? O que acontece quando você está no seu dia a dia trabalhando e fazendo e criando uma campanha, né, de trade e de shopper marketing, né? Você vai fazer as mesmas atividades, né? Você vai criar um briefing, você vai montar um cronograma, né? Você, além de montar um cronograma, você vai fazer contato o tempo inteiro com a agência, você vai criar materiais para poder estar na ponta, né? Você vai ter o contato direto com a parte comercial das empresas, né? Você vai ter contato com os canais, né? Então isso são rotinas. Só que essas rotinas, elas se repetem e são iguais a cada ação e a cada campanha que você faz. Então a gente consegue colocar o processo dentro de um projeto. Tá? Então, pensando nesse sentido, né, o profissional de shopper e trade marketing, ele é um gerente de projeto. Porque ele tem que estar gerenciando cada ponto e cada projeto, cada campanha que ele é responsável. Tá? Então, o mercado hoje, ele quer especialistas, sim, de shopper e trade marketing, que conheçam no detalhe tudo o que precisa ser feito, mas ele precisa ter o conhecimento de gestão de projetos também, para que ele consiga ser mais ágil e que ele consiga também ter uma visão sistêmica de tudo que acontece e que não atrase os seus projetos. Com essa visão e com esse conhecimento, né, o profissional ele tem uma capacidade muito mais rápida de produzir. Então, falando nessa capacidade, né, eu vou falar um pouquinho das competências necessárias para esse profissional em termos de gestão de projeto. Então, esse profissional ele precisa ter conhecimento. Conhecimento de quê? Ele precisa ter conhecimento sobre gerenciamento de projeto. Ele precisa ter conhecimento também sobre a área de atuação do projeto. Outro ponto é o lado pessoal. Qual é o lado pessoal? É o lado que se refere ao comportamento desse profissional, né? Por quê? Porque ele precisa executar essas atividades, todas essas atividades, né, com liderança, com habilidade. Ele precisa atingir a equipe de projeto e ter contato com todos eles, né? Então ele tem que ter uma competência pessoal. Ele também tem que ter uma competência de desempenho. O que seria essa competência de desempenho?
né? É aquilo que o gerente de projeto é capaz de fazer ou realizar quando ele efetivamente aplica o conhecimento de gerenciamento de projeto, né? Então, uma coisa está ligada à outra, né? Então, essas competências juntas, né, elas fazem o quê? Com que elas aumentem o desempenho do profissional de shopper dentro do seu meio de atuação. Agora, não fica só aí. Ele tem que ter algumas habilidades interpessoais que também são muito primordiais, tá? Ele precisa ter liderança, ele precisa ter, saber construir as equipes e ter uma motivação, ele precisa ter uma comunicação fluida, que tem o poder de negociação. Através dessa comunicação, né, uma outra habilidade é ter o poder de negociação. Ele precisa tomar decisões, ele precisa ter uma consciência política e cultural da empresa, ele precisa ter o ganho de confiança das pessoas para poder conseguir trazer as pessoas para perto do projeto dele e automaticamente ter o sucesso do projeto. É necessário ele gerenciar conflitos. Muitas vezes ele dá coaching sobre alguns temas que são pertinentes ao projeto, né? Ou seja, esse profissional hoje em dia, né, que o mercado está buscando, ele é mais do que um conhecimento técnico em shopper e trade marketing, né? Então, respondendo às perguntas dessa palestra, né? Primeiro, o profissional de shopper e trade marketing precisa ser um gerente de projetos? Sim, ele precisa ter conhecimentos de gerente de projetos, justamente por todos esses pontos que eu coloquei. Outra pergunta, onde inicia o processo de shopper e trade marketing? O processo de shopper e trade marketing está dentro do processo de comunicação de marketing. Ele vem da área de marca, geralmente, tá? Cada empresa chama de uma forma diferente. Onde termina o processo de shopper, né? A partir do momento em que eu fiz a ativação, não adianta só eu fazer a ativação. Eu preciso medir os resultados, que é a última caixinha do processo. Vocês se lembram? Que fala lá, medir os resultados. Eu preciso medir esses resultados para justamente transformar em lições aprendidas. E lá na frente, na hora que eu tiver um projeto similar, eu ir lá nos meus documentos, né, e saber e entender o conhecimento que eu ganhei lá atrás e não repetir os mesmos erros na frente. Então, o processo ele finaliza no momento em que eu consigo ter essas lições aprendidas, registradas. E outro ponto, a capacitação. Né? Será que hoje, eu que trabalho dentro de shopping e trade marketing, eu estou 100% qualificado? Depende. Se você tem conhecimento de gestão de projeto, você está 100% qualificado. Se não, você precisa realmente correr atrás dessa qualificação. Porque cada vez mais e mais e mais as empresas elas estão sendo vistas de forma projetizada. Né? Ou seja, eu não tenho mais só um líder, né? Eu tenho um líder, que é onde eu respondo funcionalmente, tá? E eu tenho vários líderes que se distribuem pela empresa como um todo, dependendo do projeto que eu tô atuando. Então, as empresas, hoje em dia, elas estão tendendo, né, a trabalhar de forma projetizada e não mais olhando somente para a sua área, não mais trabalhando somente em silos, tá? Isso é uma visão integrada, né? Quando eu mostro esse processo para vocês, né, é de shopper, mas ali dentro existem várias áreas. Tá? Eu estou falando com agência, eu estou falando com a logística, eu estou falando com a parte de compras, né? Eu estou falando com a área de marketing, eu estou falando efetivamente lá com a ponta, né? Então, assim, são várias áreas envolvidas. Então, não dá mais para a gente pensar somente olhando para dentro de uma única área.
Por isso, o formato e o pensamento projetizado, integrado. Tá? Então, esse processo que eu trago para vocês é justamente já olhando essa visão. Tá? Então, eu divido com vocês esse processo. Acredito que essa palestra vai trazer para vocês grandes benefícios. Fiquem à vontade em me contatar. Eu tenho uma página na internet, acessem www.patriciadelimaconsulte.com e troquem mais ideias comigo, fiquem à vontade. Eu tenho também Facebook com o mesmo nome, Patrícia de Lima Consulting, Instagram. Acessem qualquer meio e vocês podem tirar qualquer tipo de dúvida ou até mesmo me chamar até a sua empresa sem nenhum compromisso também, para poder falar um pouco mais sobre esse assunto e dividir experiências para poder estar melhorando a eficiência dentro da empresa e da empresa como um todo. Agradeço a participação no Conexão Trade, nesse grande congresso que o Jorge proporcionou, e qualquer dúvida estou aqui para tirar e dividir mais experiências. Obrigada!